Cara, essa bomba apareceu, foi postada enquanto eu tô gravando o vídeo. Então, peraí, é o Moraes, é a Viviane, é o Instituto Lex e o Escritório de Advocacia do Moraes. Tá tudo sancionado. Minha Nossa Senhora. Olá, dona! O bicho tá pegando, o pau tá atorando, o programa tá espetacular e eu quero que ele seja de novo líder de audiência graças a você, mas é para isso que eu tenho que pedir que você crave o dedo no like, aperta esse botão para que a gente chegue a mais pessoas, manda o programa no grupo dos amigos e pros inimigos, afinal esse é o Paulo Figueiredo Show. Isso que acabou de acontecer é tão sério, é tão bombástico, que eu vou tentar nem dar opinião. Porque, sinceramente, de certa forma é triste ver o que está acontecendo com o Brasil. A maneira como o Brasil agora é visto como um país violador de direitos humanos e que na Suprema Corte tem um super violador, um supremo violador de direitos humanos. Se você não está sabendo, vai saber agora. Olha isso daqui. O governo Trump impõe sanções financeiras à mulher de Moraes. Essas sanções financeiras na qual ele está falando é a Magnitsky. O governo Trump anuncia sanção contra a esposa de Moraes com lei Magnitsky usada pelos Estados Unidos para punir estrangeiros que violam direitos humanos. Eu acho que aqui a Globo esqueceu de colocar, né? Econômicas a indivíduos acusados pela Casa Branca de violações graves contra direitos humanos e é apelidado de pena de morte financeira. Essa pena, como vocês sabem, essa punição, essa sanção, foi primeiramente aplicada ao Alexandre de Moraes. Bom, constatou-se que o Alexandre de Moraes, a fonte de renda dele não é necessariamente o salário como ministro do STF, mas os proventos, né, a renda do escritório de advocacia no qual ele é dono junto com a esposa dele, esqueci o nome dela, Viviane. Viviane. E aí, a interpretação do governo americano é que o Alexandre de Moraes estava usando esse escritório de advocatício e a mulher dele para continuar com acesso às contas, ao sistema financeiro, o que é uma sanção. Então, se ele está sancionado, ele não poderia ter isso. Resultado foi esse aqui, ó. O governo Donald Trump inclui a mulher do ministro Alexandre de Moraes, Viviane Barsi, na lista dos sancionados junto com o marido. A punição foi estendida a ela depois de bolsonaristas apontarem que Viviane seria importante braço financeiro da família. Olha, isso aqui não é verdade, porque a sanção jamais acontece sem provas documentais. Até porque se a pessoa depois for recorrer para se defender, o governo, né, o Departamento de Estado tem que apresentar provas documentais, né, de que realmente, olha, ele estava burlando a sanção através dessa forma e por isso a sanção foi estendida. A inclusão foi feita durante a viagem do presidente Lula, que é a pior parte. O Lula está nos Estados Unidos agora, ele está em Nova York para participar da ONU. E a tendência é que Lula responda ao Trump durante o discurso no debate da Assembleia. Nessa terça-feira, o Brasil é o primeiro a falar segundo. Então vai ter um quebra-pau ali. O que você acha, hein? Lula vai falar em primeiro lugar, depois vai falar o Donald Trump. Aí tá, ela é sócia no escritório de advocacia e uma das donas, juntos com os filhos, do Lex Institutos de Estudos Jurídicos, uma entidade da família fundada por Moraes no ano de 2000, mas depois repassada ao controle da família. O instituto é proprietário de 11 imóveis, sendo um deles a residência de Moraes em São Paulo. Em agosto, o deputado Eduardo Bolsonaro disse à Folha que havia passado a percepção ao governo Trump de que sancionar Moraes sem incluir Viviane seria contraproducente. Ele a descreveu, na época, como o braço financeiro do magistrado do STF. A motivação seria que parte do rendimento do casal é fruto da atuação dela como deputada. Isso pode ocorrer como... Bom, resumindo, mas parece que não é só isso. Eu fui ver aqui, porque normalmente quem tem informações de dentro do que está acontecendo é o Paulo Figueiredo. Então eu fui no perfil do Paulo Figueiredo. Vou aumentar aqui. Eu fui no perfil dele para dar uma olhada em um detalhe. Esse aqui, aí vamos lá. E ele colocou isso aqui, ó. A postagem que ele colocou por último. Mas não tá aparecendo por quê, porcaria? Tá aqui, ó. Missão dada é missão cumprida. Viviane e Lex devidamente sancionados. E o dia ainda não acabou. Shana Tovar. Não sei o que significa isso. O Lex, que é o Instituto de Estudos Jurídicos do Alexandre de Moraes, no qual o Alexandre de Moraes aparentemente colocou todo o patrimônio dele, também foi sancionada. Aqui, ó.
Aqui, ó. Exclusivo. Escritório de Advocacia Barsi de Moraes também... Acabou de sair essa aqui, ó. Também foi sancionado pela Magnitsky. Rapaz do céu. Deixa eu ver isso aqui. Isso aqui acabou de sair, gente. Uma coisa que a imprensa não percebeu ainda, o escritório Barsi de Moraes Advogados também foi sancionado hoje. Mesmo sem aparecer nominalmente na lista, isso acontece porque Viviane Barsi de Moraes foi sancionada sob a Global Magnitsky. Detém mais de 50% do escritório. Pela chamada 50% Rule do OFAC, qualquer entidade em que sancionados tenham participação agregada de 50% ou mais é automaticamente bloqueada. O Tesouro dos Estados Unidos explica claramente: qualquer entidade possuída ou agregada direto e indiretamente em 50% ou mais por uma ou mais pessoas bloqueadas é considerada por si só uma pessoa bloqueada. Os bens e interesses em bens de tal entidade são bloqueados independentemente da quantidade estar ou não na lista da OFAC. Como Viviane detém mais de 50% do escritório, não foi necessário sancioná-lo nominalmente. Pelo mesmo motivo, foi necessário sancionar explicitamente o Instituto. Lex, onde Viviane detém apenas 25% e outros 75% pertencem aos 3 filhos de Alexandre de Moraes, cujos nomes também estão sendo avaliados pelas autoridades americanas para verificar a necessidade de sanção. Puta que pariu. Eu vou até parar o vídeo aqui agora. Cara, essa bomba apareceu, foi postada enquanto eu tô gravando o vídeo. Então, peraí, é o Moraes, é a Viviane, é o Instituto Lex e o Escritório de Advocacia do Moraes. Tá tudo sancionado. Minha Nossa Senhora. Será que é esse o futuro dos outros ministros da Suprema Corte, caso eles continuem avançando nessa sanha totalitária de perseguição da direita, de condenação de pessoas inocentes, de julgamentos ilegais e de inquéritos ilegais? Só o futuro nos dirá. Vocês prestaram atenção que essa bomba que veio hoje para o Brasil, ela foi tão grande, tão devastadora, que mudou completamente o debate político, a pauta. Ninguém está falando mais das manifestações de ontem ou do fiasco dos artistas financiados com a Lei Rouanet, que foram ontem encher o povo de cachaça em shows por aí, em comícios e micareta. A única coisa que se fala é dessa metralhada, não foi uma bomba, foi uma metralhada, né? Foi a esposa do Moraes, Lex, a escritório de advocacia, depois mais 5 pessoas, né? Chefe de gabinete do Moraes, Vieira, quem mais que foi? Ex-PGR, José Levi, o Rafael, assessor lá, o juiz assessor, tipo assim, uma paulada atrás da outra. Aí o povo pensa, não, depois dessa paulada toda, eu acho que agora os Estados Unidos vai dar uma quietada, né? Vai dar uma recuada, porque foi muita bomba de uma vez. Não. Por isso que eu gosto do Twitter, cara. O Twitter, ele mostra exatamente até as intenções dessas pessoas. Tá aqui. Marco Rubio, que é o secretário do Departamento de Estado, que é o responsável pela Lei Magnitsky, publicou agora, ó. Os Estados Unidos estão sancionando uma rede de apoio fundamental ao violador de direitos humanos Alexandre de Moraes, incluindo sua esposa e sua holding, que é a Lex, né? Eles colocaram o patrimônio deles tudo ali e pegou a Lex para comprar um imóvel. Tem 16 milhões, uma loucura. Que isso sirva de alerta para os outros que ameaçam os interesses dos Estados Unidos, protegendo e facilitando a atuação de atores estrangeiros como Moraes. Vocês serão responsabilizados. Grave isso aqui, ó. Vocês serão responsabilizados. Lembrando, já veio aí toda a cúpula de cúmplices, né? A cadeia de comando dos cúmplices do Alexandre de Moraes perderam o visto hoje. Como se isso não fosse bastante, estamos aqui com o oficial-chefe do Departamento de Diplomacia Pública. Ele disse, vamos traduzir, o presidente Trump e seu governo se opõem firme e eficazmente ao complexo de perseguição e censura do juiz Moraes, violador de direitos humanos sancionado. Eles adoram repetir isso. Que esta última rodada de sanções e restrições de vistos da Global Magnitsky sirva como um claro alerta para aqueles que se mostrarem cúmplices da campanha obscura de Moraes contra Jair Bolsonaro e seus apoiadores. Então já foram 2. A embaixada americana, a mesma coisa. Cadê? É aqui que está a embaixada americana. A embaixada americana publicou a mesma coisa. Os Estados Unidos estão sancionando uma rede-chave de apoio ao violador e tal. Aí nós vamos agora para esse cidadão aqui, ó. O Bessent. Esse, cadê? Aqui. Esse é o Bessent. Ele é do Departamento do Tesouro, tá? Olha o que ele colocou. US will sanction more Brazilian officials if necessary. Os Estados Unidos sancionará mais oficiais brasileiros, ou seja,
ministros, juízes, funcionários públicos, se necessário, diz o Bacen do Departamento do Tesouro, que é justamente ali que sai a OFAC, tá? É ali que sai a Magnitsky. Então, deixa eu ver se eu consigo pedir a tradução aqui, que daí... Aí, vamos lá, olha só. Os Estados Unidos imporão sanções a outras autoridades brasileiras, se necessário, disse o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, na segunda-feira, depois que a Washington sancionou a esposa do juiz brasileiro que presidiu o caso criminal do ex-presidente da direita Jair Bolsonaro. Bessent alertou que instituições financeiras brasileiras que lidam com indivíduos sancionados também podem enfrentar sanções. Ou seja, qualquer pessoa ou instituição que for atrás de serviços do escritório de advocacia, Moraes Barsi, poderá também sofrer sanções. É muito simples. Sempre foi assim, não é uma perseguição à esposa do Moraes. Se sanciona uma pessoa, sempre essa pessoa tenta contornar a sanção, usando familiares, empresas, CNPJs, amigos. Quando se descobre que alguém está sendo usado para burlar a sanção, a Magnitsky, esta pessoa também sofre. Por que é feito isso? Eles já falam isso de cara. Para evitar que outras pessoas se aproximem do sancionado. O objetivo é muito claro. É tornar o sancionado uma entidade, um ser radioativo, que ninguém queira chegar perto. Os bancos brasileiros foram avisados. Se estão burlando, vão sofrer sanções também. As empresas, né? Então, eu estava até vendo aqui um dado interessante, que no caso da Viviane, que é a esposa do Moraes, está aqui, ó. O que pode acontecer com ela? Banida de redes sociais, proibida de voar, Airbnb, não pode entrar nos Estados Unidos, bens e ativos financeiros estão congelados, pode ficar sem cartão de crédito, impedida de usar PayPal, e outras empresas estrangeiras também ela não poderá ter acesso a outras empresas estrangeiras. Esta é a situação... Deixa eu até ver um negócio aqui, se essa matéria tá certa. Esta é a situação de hoje. Hoje, o Banco do Brasil caiu 0,37, acabei de checar aqui, não está cortado direito. O Banco do Brasil acabou de cair 0,37 pontos por causa disso, e a tendência é que a situação se escale e a temperatura aumente ainda mais, porque nós sabemos que o Moraes vai revidar. Isso não é segredo para ninguém, nós sabemos que o Moraes vai revidar, e vai revidar com força, e na hora que ele revidar, aí vai vir novamente novas sanções, e se amigos do STF deles, colegas, fizerem aquela questão do corporativismo, eles também se tornarão alvos, assim como familiares, porque eles vão tentar usar familiares para burlar, e aí acaba indo para familiar também. A situação tá muito complicada, cara, assim. E o que eu fico preocupado é o seguinte: os ministros do STF acham, sinceramente, que podem vencer essa guerra, porque eles acham que o Brasil pode viver isolado do resto do mundo, que a lei Magnitsky, que a Global Magnitsky não tem importância. Bom, vai ficar muito, muito ruim para todo mundo aqui no país, viu? Vai dar um problema danado. Agora, eu fico triste de saber que a esposa do cara também, sinceramente, não causa felicidade nenhuma. Ele deve ter ficado revoltado com isso, mas se os Estados Unidos fez isso é porque há provas de que ela foi usada para burlar toda a Magnitsky, né? Assim como essa Instituto Lex. Então, veremos os próximos capítulos. Uma coisa é certa: os Estados Unidos não parou, eles continuarão vindo para cima, e quanto mais eles escalarem a perseguição aqui, mais sanções e mais ações como essa virão dos Estados Unidos. Então aí vocês decidem o tom que esse programa tem. Está na mão de vocês, né? Saber se isso vai ser um sem mimimi, mimizaço, ou ser um mimimiminho. Então, os 3 Cs, você sabe: curtir, comentar, compartilhar. Hoje eu estou com sono.